Eu acho que enquanto a direita depender do bolsonarismo, ela não tem nenhuma chance. Porque o bolsonarismo, ele é, primeiro, personalista, né? É o que o Bolsonaro falou e acabou, né? Eu me lembro do Nicolas justificando o voto dele no Hugo Mota. Não é porque você votou no Hugo Mota, não tem compromisso nenhum com a pauta do direita, é o candidato do PT, é o candidato do Arthur Lira, porque o Bolsonaro mandou. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. E eu escuto mesmo, outra coisa de bastidor, de um deputado bolsonarista que me procurou na semana retrasada, parabenizando porque a gente conseguiu fundar o nosso partido Missão, duas frases muito boas. Uma é falando sobre os bolsonaristas terem ido para o PL do Valdemar, que também, né, o fato do eleitor bolsonarista aceitar que o deputado bolsonarista está no partido do operador do mensalão do PT, que é o Valdemar da Costa Neto, também me espanta. Mas ele diz o seguinte, que nós bolsonaristas dentro do PL é o seguinte, tem o terreno, a casa da nossa sogra. E a gente foi lá e construiu um prédio de 20 andares no quintal da nossa sogra. Só que o terreno é dela, né? Falando sobre o Valdemar. E outra coisa que falaram aí sobre o Bolsonaro é o seguinte, olha, tenho inveja de vocês, porque vocês construíram um caminho próprio. A gente precisa acender uma vela pro Deus Sol toda semana. Então, enquanto a direita depender de um projeto personalista, hegemônico, porque o Bolsonaro está mais preocupado em destruir outras pessoas dentro do campo da direita do que em fazer um enfrentamento para a esquerda. O interesse dele é ter o domínio, é ter o monopólio de um campo ideológico. E agora, com o próprio Eduardo querendo tirar o monopólio do pai e brigando com o Tarcísio, falando, que absurdo, eu que te defendo, eu que tô aqui nos Estados Unidos articulando para você vai na entrevista e me chama de imaturo, né? Você usou palavras bem mais doces, né? É que né, não é apropriado, né, para o seu qualificado público eu ficar reproduzindo aquilo que disse o Eduardo Bolsonaro. Aliás, para uma família que se diz conservadora, se eu digo aquilo pro meu pai, eu não estaria aqui hoje, vivo. Se eu uso as palavras que o Eduardo usou com o próprio pai, eu acho, assim, uma coisa bizarra, mas você vê que é um projeto de vaidade em que o Eduardo já está atacando o próprio pai e atacando ainda mais o Tarcísio, né? Falando que o Tarcísio tem negociata com a esquerda e tal. Não acho que o Tarcísio tenha negociado com a esquerda. Acho que o Tarcísio está completamente sitiado e por escolha própria pelos presidentes de partido do Centrão, né? Não tem negociata com a esquerda, você diz. Não acho que o Tarcísio não tem negociata com a esquerda. Com a esquerda. E com a direita? Não, com a direita ele se submete a defender tudo que o Bolsonaro mais defender. Tem negociata? Como é que você chama de negociata? Negociata. Negócios escusos. Não acho que o Tarcísio tenha negócios escusos. Eu acho que o Tarcísio vai ser uma plataforma de sustentação para parlamentares e presidentes de partido do Centrão que tem negócios escusos. Aí sim, né? Eu acho que o Tarcísio, veja, o que se desenha, ou pelo menos o que se desenhava, antes do Eduardo começar a atacar ele, e eu duvido muito que o Tarcísio vai enfrentar o Bolsonaro ou vai enfrentar o Eduardo, era o seguinte, olha, uma grande coligação, um grande acordo, né, com setores do mercado, até do Supremo Tribunal Federal, que simpatizam com o Tarcísio, para juntar PL, para juntar União Brasil, juntar PP, para juntar MDB, para juntar PSD, uma grande coligação para o Tarcísio vencer a eleição até no primeiro turno contra o PT. Seja o Lula candidato, não seja. Eu acho que o Lula não é candidato, mas esse é outro assunto. Imagina o Tarcísio vencendo as eleições com essa coligação. Antes de mandar o primeiro projeto para o Congresso Nacional, ele já está devendo um boleto que, assim, impagável. Só da coligação, que ele vai ter que pagar encargo, ministério e emenda depois que ele assumir o poder. Antes de mandar qualquer projeto, e no Brasil, o presidente, quando vence a eleição, entra com um capital político muito forte para aprovar o que quiser, antes de mandar qualquer coisa, ele já vai ter uma fatura para pagar gigantesca. Então ele vai conseguir fazer mudanças muito pontuais. E justamente ele, que se for o próximo presidente, vai ter que aprovar coisas antes de assumir o mandato. Porque o orçamento está estourado, o orçamento obrigatório vai para 101%, 102% em 2027. Então, quem quer que vença as eleições vai ter que aprovar uma PEC da transição às avessas, né? Antes de assumir o mandato, vai ter que negociar com o Congresso antigo,
destravar o orçamento, cortar gasto e liberar espaço discricionário. Então, imagina ele fazendo isso, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, acabar com vinculação para a saúde, acabar com vinculação para a educação, tendo que pagar já a conta da coligação. Deputado, esse deputado que conversou com você nos bastidores, falando do puxadinho de um prédio no quintal do PL, é um deputado que pode ir para o partido que você está fundando? Não, porque nenhum deputado que se submete a essa humilhação de se ajoelhar para o bolsonarismo, nós vamos aceitar. Porque ou é um sujeito que primeiro pensa em projeto, porque nós somos um grupo, e nós já tivemos muitos desgastes e muitas crises no MBL. Mas em todo o desgaste, toda a crise que a gente teve, nós permanecemos ao lado dos nossos. A gente criticou quando alguns dos nossos colegas erraram, mas a gente defendeu também contra a injustiça. O bolsonarismo não. O bolsonarismo é uma escada de oportunismo que assim que o Bolsonaro sair do jogo, e muitos bolsonaristas torcem para isso acontecer logo, acabou o Bolsonaro. Eles vão crescer, depois vão colar no Nicolas, vão colar no Zema, vão colar em outro que esteja dividindo o espólio do bolsonarismo. Então, se o sujeito, ele abre mão de defender o que ele acredita que é certo, abre mão de ter uma crença própria para colar no Bolsonaro e ter voto, ele não serve para o nosso projeto. Porque o nosso projeto é o contrário, é a oposição mais difícil que tem. Ser de direita antibolsonarista. É a posição em que você vai ser chamado de fascista e golpista e de comunista. Então, isso não tem nem atratividade para esse sujeito vir para cá. A gente não vai ter fundo, não vai ter tempo de TV. E politicamente a gente não está agarrado em ninguém popular, nem ele vai querer, e a gente não quer ele também. Como é que vocês esperam estrear em 2026? Olha, eu acho que primeiro, colocando o nosso partido e as nossas ideias em evidência. A gente não vai fazer composição. Vamos aceitar coligar com algum candidato a presidente para ter um ministério, para ter um cargo. Não, nós vamos ter candidatura própria, né? Nós vamos marcar aquilo que a gente acredita, as ideias que a gente está construindo agora do que a gente chama de livro amarelo, que são as visões de Brasil que a gente tem para cada setor do poder público e da iniciativa privada. Participar do debate nacional, mostrar as diferenças fundamentais que nós temos em relação ao petismo e ao bolsonarismo, defender a nossa trajetória e eleger uma bancada de deputados federais e, inclusive, ter candidatos ao governo do Estado que eu acredito competitivos, né? O último congresso que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, lotou ali 500 pessoas, lançando a nossa pré-candidatura ao governo do Estado, que é do bombeiro Rafa com o vice, que é o sargento Martins. Eu acho que até nos debates estaduais a gente tem um potencial de impactar de maneira significativa e eventualmente até competitiva, né? Você não seria um nome mais conhecido para o governo do Estado? Para o governo do Estado? Olha, a gente não eu pessoalmente e o partido não batemos o martelo em relação ao meu destino, né? Quer dizer que você pode ser um pré-candidato ao governo do Estado? Olha, eu tenho os três requisitos necessários, né? Eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos, eu vou fazer 30 anos e eu tenho um partido político. Então, a possibilidade de disputar o governo do Estado, e ainda mais, se o Tarcísio sai para presidente, a disputa para o governo do Estado de São Paulo está aberta. Não tem ninguém que naturalmente vá capitalizar. Eu duvido até que o vice dele, em assumindo o governo do Estado, vá disputar a reeleição. Porque é um vice que ninguém conhece. Qual que é o nome do vice do Tarcísio? Ninguém sabe quem é. Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MBL Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.